Muito bem, meus amados, estamos de volta com a nossa aula Mitos e Crenças Limitantes do nosso curso Vivendo o Evangelho em sua Plenitude. Agora com o tema, ou com a discussão, o debate, se é um mito ou se é uma crença. Veja você, não posso ser perdoado por isso. E aí, é um mito? É verdade? Será que isso é uma verdade? Será que, dependendo do que eu fiz, eu posso não ser perdoado? Será que aquilo que eu fiz, aquela coisa grave que eu cometi no passado, será que impede que eu seja perdoado? E essa é a questão deste momento, dessa parte dessa aula, desse mito ou dessa crença limitante. Né? O texto base para essa analogia, para essa observação deste tema, está em Mateus 6, do 14 ao 15, que nos diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Veja só, meus amados. Que coisa interessante. Muitas pessoas nunca nem sequer pararam para prestar atenção nisso. Muitas pessoas nem sequer entendem isso. Muitas pessoas vivem isso, mas não prestam atenção que estão vivendo isso. Que estão limitando o agir de Deus em suas vidas. Crendo que aquilo que ela cometeu, aquele erro, aquele pecado, aquela falta que ele cometeu no passado, ele acha que Deus não é capaz de lhe perdoar. Acredita nisso? Que tem pessoas assim? Eu conheço, infelizmente, pessoas próximas de mim, que acham que fez algo tão grave que Deus não é capaz de perdoá-los. Que Deus não vai perdoá-los. Conhece alguém assim? Conhece alguém que tem crido tanto nisso, que o seu pecado é um pecado de morte, é um pecado inaceitável, que ele não aceita, não é? Ele não reconhece, ele não consegue enxergar que Deus é capaz de perdoar as suas falhas, perdoar os seus pecados, porque ele é grande. Esquecendo-se que Deus é Deus poderoso e não tem limites para o seu poder. Só para citar alguns exemplos, né? Nós vamos dizer, por exemplo, o exemplo de Davi. Davi, segundo a palavra, é o homem segundo o coração de Deus. E este homem, segundo o coração de Deus, ele errou. Ele pecou, ele adulterou, não é? Nós bem conhecemos a história daquela relação com aquela mulher, nasceu um filho que morreu, depois veio Salomão, que foi um grande homem na presença de Deus. Este homem pecou. E aí? Como rei, como alguém escolhido por Deus, como alguém que a Bíblia vai chamar de um homem segundo o coração de Deus. Se ele não tivesse se perdoado ou pedido perdão a Deus, reconhecendo que Deus é capaz de perdoá-lo, mesmo ele sendo aquele líder chamado, escolhido, vocacionado, será que ele tinha feito o que ele fez? Ou será que ele seria reconhecido como foi? E ele é reconhecido justamente porque pela humildade de saber que era um homem fraco, falho, mas que sabia pedir perdão a Deus. Ele reconhecia o poder perdoador de Deus. Que Deus era capaz de perdoá-lo, mesmo ele sendo alguém tão destacado pelo próprio Deus. Nós vamos ver, por exemplo, a história de Abraão, o pai da fé, aquele que nos faz ligados com Deus em fé. Ali diante do faraó,
ele omitiu um fato com medo de Faraó. Ele disse que Sarai era sua prima. Esquece. Temendo. Ele não disse que ela também era sua esposa. Mas Deus perdoou ele, imputando sobre ele que ele fosse conhecido como o pai da fé. Veja só. Nós vamos ainda ver o apóstolo Paulo, aquele homem que perseguia a igreja terrivelmente. Quantos ele matou? Quantos ele mandou para a cadeia? Quantos ele mandou, para a cova dos leões, para o cenáculo? Quantos ele mandou ali, para as prisões? Quantos aquele homem atormentou por servirem a Cristo, por andarem no caminho? Mas Deus perdoou. Não só perdoou, ele fez mais do que isso. Ele chamou esses homens para fazerem diferença sobre a face da terra. Ele chamou aqueles homens para verdadeiramente testemunharem a transformação de vidas. É por isso que às vezes, em debates, em rodas de conversa, eu digo que a igreja é lugar de ex. Sim, é na igreja que é lugar de ex. Muitos usam dessa expressão de forma crítica ou como zombaria. A igreja está cheia de ex. Sim, mas lá é que é o lugar do ex. Lá é que é o lugar do ex-pecador. Lá é que é o lugar do ex-adúltero. Lá é o lugar do ex-ladrão. Lá é o lugar do ex-assassino. Lá é o lugar da transformação. Por quê? Porque Deus perdoa os pecados. Mas veja só o que o nosso texto inicial vai dizer. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Deus perdoará vossas ofensas. Se nós não nos perdoarmos, se nós não entendermos que Deus é capaz de nos perdoar, e nós aceitarmos esse perdão e nos perdoarmos, como Deus pode nos perdoar? Se eu mesmo não me perdoo. Se eu não perdoo, Deus não vai me perdoar. É o que está escrito aqui. Entenda bem isso. É preciso entender que não sou eu que me perdoo, eu tenho que perdoar os outros. Mas se eu verdadeiramente não aceitar que Deus perdoa, não importa o que eu tenha feito, se não sendo em blasfêmia contra o Espírito Santo. Quantos nós conhecemos que outrora perseguia crente, que outrora jogava pedra em igreja e que hoje é defensor ferrenho do Evangelho? Quantos, amados irmãos, estavam envoltos em pecados e grandes pecados? Quantos eram traficantes? Quantos foram assassinos? Quantos fizeram coisas terríveis diante da humanidade? Mas Deus perdoou e os chamou para uma grande obra. E é isso que nós precisamos entender. O próprio Cristo, muitas vezes, quando ele foi curar alguém, ele disse assim: vosso pecado está perdoado. Vá e não peques mais. Para curar doenças. Dizendo que algumas doenças é porque nós não conseguimos perdoar. Porque as doenças, muitas vezes, estão em nós. Porque nós não somos capazes de perdoar. Isso, irmãos, é extremamente importante. Isso faz extrema diferença em nossas vidas. Precisamos ter consciência de que a palavra de Deus é fiel, é verdadeira, ela se cumpre. Deus é fiel à sua palavra. E ele disse que enviou o seu Filho não para julgar o mundo, mas para salvar o que se achava perdido. Se você acha que você não tem solução, que aquele pecado seu não pode ser perdoado, lembre-se, Jesus Cristo veio para te perdoar.
O sacrifício dele na cruz do Calvário não pode ser desprezado pelo seu achismo, mas confie na palavra do Senhor. Eu acho que não posso ser perdoado. Não é. Você pode sim, e você é. E será esquecido diante do Senhor, naquele grande julgamento. O justo juiz, nosso Pai Celestial, será assistido pelo advogado fiel, que é Jesus Cristo, no nosso julgamento diante de Deus, a qual creio que seremos aprovados como servos fiéis. Mas não limite o agir de Deus na sua vida. Pelo contrário, se você acha que o seu pecado é tão grande assim, faça coisas maiores e melhores para o Senhor. Assim como fez o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ainda vai dizer assim: aquele é quem muito é imputado, muito pecado é imputado, muito mais ele vai fazer pela obra. Aquele que acha que os seus pecados são tão grandes, que há sobre ele um fardo tão grande, que foi tão grande a bênção do perdão sobre a sua vida, ele muito vai fazer para a obra de Deus. Aquele que se considera um santarrão justo diante dos homens, que Deus quase não tinha que perdoar, ele pouco faz para a obra de Deus. Preste bem atenção se não é assim. A grande maioria se encaixa nessa situação. Precisamos entender que isso limita o agir de Deus em nossas vidas. Não posso ser perdoado por isso. É um mito, irmão. Não é verdade. Cristo pode perdoar aos seus pecados. E essa crença limita em você o agir de Deus. Limita através da sua vida o agir de Deus na vida dos outros. Porque você fica dentro da igreja, se condenando, não conseguindo receber o Espírito Santo na sua plenitude, não conseguindo viver o Evangelho na plenitude, não conseguindo viver a vida abundante, porque você acha que não merece, porque aquele pecado não é digno de perdão. Eu digo que é. Eu digo que Deus perdoa, eu digo que Deus tem poder para isso, eu digo que Jesus Cristo é o Filho do homem e veio perdoar os teus pecados. Pastor Ageu Silvestre, que palavra dura. Não é palavra dura não, é uma realidade. Se você não acredita nisso, você está fazendo de Deus mentiroso. Meu Deus, sim. Você não está entendendo. Se ele falou que ele veio para lhe perdoar os pecados, como você pode dizer que ele não dá conta? Ele está dizendo que ele veio te perdoar, que ele veio te salvar, que ele veio transformar a tua vida numa nova criatura. Acredite, creia, realize o que Deus tem para fazer no meio da tua vida, porque ele já disse que te perdoou. Abra os olhos. Acorda. Não deixe essa crença limitar você. Não deixe essa voz do adversário martelando na sua cabeça se tornar uma verdade, dizendo que Deus não pode te perdoar. Porque Ele pode. Não há Deus maior. Não há pecado que o nosso Senhor não possa perdoar. Por isso eu te digo, agora que você já sabe disso, vai lá e faz a diferença.